Boa noite, sejam bem-vindos para mais uma reunião do GAFAM. É muito bom tê-los aqui comigo nessa noite. Cada um de vocês, que agora faz parte dessa corrente sobre a orientação, informações sobre a dependência química e a sua influência na convivência familiar. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua presença aqui na live. Nós já estamos dando início, então, a esse momento da reunião do GAFAM. Se você puder, você pode compartilhar o link. Por favor, comente também aqui na live. E você pode, na realidade, copiar o link e enviar nos seus grupos de amigos, né? Você pode enviar aí para sua família, para qualquer pessoa. Essa reunião é uma reunião aberta, é uma reunião do GAFAM. E o GAFAM significa Grupo de Apoio e Orientação às Famílias. Então fique tranquilo, você pode dividir, no caso, essa informação, né, também com outras pessoas, tá? Então eu peço para que você aí se organize na sua casa, você que está na sala da sua casa, você que está aí de repente, né, na mesa do seu jantar agora, né, chegando do trabalho, você que está de repente dentro de um carro, de um veículo, aonde quer que você esteja. Participe conosco agora desse momento de informação às famílias. Lembrando que esse trabalho é um trabalho que tem um lastro, né, tem um apoio pela Clínica de Reabilitação Despertar, da qual eu sou membro do corpo clínico e faço ali o trabalho de reinserção, o trabalho, ou seja, né, de orientação aos pacientes ao retorno da sua casa, relacionado ao mundo do trabalho, relacionado também às questões, né, vinculadas ali à convivência familiar, tanto do núcleo familiar que a gente fala de origem, como também de outras perspectivas ou alternativas de retorno à convivência familiar. Gente, muito obrigado. O nosso tema de hoje, né, é um tema simples. A gente vai falar exatamente e dar continuidade sobre a questão da codependência. Então a codependência, ela vem, né, e acaba às vezes trazendo muita tristeza, muita frustração, muito medo, né, aos familiares. Porque o familiar, na realidade, não sabe o que fazer. Ele ama essa pessoa, né? Ele ama esse ente querido, ele ama esse familiar, seja ele daí, independente do nível de vinculação, pode ser um neto, pode ser um sobrinho, pode ser o marido, né? Pode ser aí uma filha, um filho, enfim. Existem várias configurações e vários arranjos familiares. Mas hoje a minha proposta aqui com vocês é de nós estarmos conversando aí sobre como conviver com alguém que já se perdeu, né? Como a gente vai poder, dia a dia, como nós vamos poder construir vínculos fortes, como a gente vai poder construir respeito, né? Como a gente vai poder construir situações que tragam uma harmonia dentro da família. Como fazer isso com alguém que já não se entende mais, com alguém que já está perdido, está na compulsão, está no uso e no abuso de substâncias psicoativas. Como a gente pode fazer, né? Como a gente pode agir, qual atitude nós devemos tomar frente a uma situação como essa? Quando você, de repente, vivencia aí na sua casa, na sua cidade, no seu trabalho até mesmo, às vezes você acaba convivendo com pessoas que são dependentes químicos, né? Mas que não são propriamente do seu vínculo familiar. Muitas vezes é um vizinho, muitas vezes é uma pessoa do seu local de trabalho, e você tem que encontrar formas, maneiras de superar aquela situação e ao mesmo tempo entender que existe um limite. E é para isso que nós estamos aqui. Então hoje a reunião, ela traz, na realidade, essa abertura, ela traz esse pensamento que nós devemos cada dia mais entender. Como nós podemos conviver com uma pessoa que já se perdeu. Ou seja, quando ela chega ali numa condição de uso e de abuso, como conviver com essa pessoa? Como a família pode ser de fato uma rede de suporte para esse ente querido? Como a família de fato pode agir com questões práticas e muito objetivas?
Então eu quero dar boas-vindas a todos aí que entraram, né, nessa live, e depois você vai poder compartilhar. A intenção de fazer a live pelo Instagram é porque depois essa reunião ela fica aqui gravada. E você pode assistir quantas vezes você quiser, e você pode compartilhar com quem você achar necessário. Então a gente precisa entender, de fato, o que é a dependência química. A dependência química, na realidade, ela não é uma falha, ela não é uma falta de vergonha, né? Não é uma questão assim de mau caráter desse familiar. Ela é uma doença complexa. E ela é uma doença que ela é entendida pela Organização Mundial da Saúde como um transtorno de saúde mental. Então você, família, tem que compreender que, primeiro, né, essa pessoa que está ali vivenciando a questão da frequência, do uso, do abuso dessa substância, seja ela qual for, do álcool ou de outras drogas, é uma doença que está instalada. E muitas vezes as famílias acabam trazendo apenas por uma questão da moral, como se fosse alguma questão, né, em que aquela pessoa ela acaba perdendo o respeito, perdendo a moral, e então ela faz uso do álcool, então ela faz uso de maconha, então ela faz uso de cocaína ou de outras substâncias. Você precisa entender que essa pessoa está doente. Então, a primeira dica que eu deixo para você é de que você, familiar, tem que entender que essa pessoa está doente. Enquanto você não entender isso, enquanto você continuar negando isso, não há possibilidade de progredirmos para exatamente uma convivência minimamente respeitosa ali. Porque daí a todo momento você vai desmerecer, a todo momento ou qualquer situação, você vai abordar esse familiar de uma forma grosseira, de uma forma desrespeitosa. Então você tem que entender que, de fato, a dependência química ela é uma doença crônica, e nós falamos, né, a gente comenta no meio que é uma doença persistente, ou seja, ela é uma doença crônica, ela é contínua, ela é persistente e ela é muitas vezes fatal. Sim, a gente tem que falar exatamente a verdade sobre isso. Muitas pessoas que acabam, de alguma forma, se envolvendo com a questão da dependência química, acabam tendo um final trágico. Seja às vezes por uma via orgânica, por algumas questões biológicas do próprio organismo, por comorbidades do uso, ou por questões que envolvam até mesmo acidentes, sinistros, ou questões vinculadas até mesmo à questão da marginalidade, né? Infelizmente, a pessoa se coloca ali numa condição de risco e por muitas vezes acaba perdendo a sua própria vida. Então, a dependência química ela envolve toda uma questão de compulsão. Ninguém utiliza uma substância apenas por um mero capricho ou um mero desejo de descoberta. A pessoa ela acaba utilizando aquela substância, eu já trouxe essa informação para as famílias, exatamente porque ela busca preencher um vazio. Então é uma questão muito individual, é uma questão comportamental daquela pessoa, e a primeira dica é, a dependência química então não é algo simples. A dependência química é uma doença gradativa, crônica, né, que traz ali uma questão de compulsão e de que você tem que entender então que o seu familiar, o seu ente querido está passando por essa situação. É muito importante que você entenda isso, porque se você não entender, não é possível conviver. E o tema da live de hoje, como conviver com alguém que já se perdeu. Esse é o nosso tema. Tá? É importante que você grave isso. Então, amar alguém que é dependente químico é como ver uma pessoa ali, de repente, se afogando e você não sabe nadar. Eu estou trazendo esse exemplo para que você possa imaginar as questões da vida diária, do cotidiano. É como se todo dia esse familiar, né, seja ele de qualquer vínculo for, como eu falei, pode ser um vô até mesmo, pode ser um pai, pode ser um tio, um sobrinho. É como se todos os dias você enxergasse, você observasse essa pessoa se afogando e você ali, naquela ansiedade, tentando fazer alguma coisa, só que você não sabe nadar. Então, a reunião do GAFAM é para que você tenha conhecimento e receba orientações para que você aprenda a nadar. Para que você saiba como dar suporte, como retirar esse familiar que está se afogando. Porque não adianta nada você, de repente, querer ajudar, você ter o desejo de ajudar,
Mas se você não souber nadar, infelizmente, uma questão bem prática, tanto o seu familiar quanto você podem vir perder a vida. Então você enxerga o seu familiar se afogando, você de alguma forma sente aquele desejo de ajudar, aquele desejo de contribuir, de fazer alguma coisa, só que você não pode esquecer de que você não sabe nadar. Então do que vai adiantar você entrar na água, você tentar ajudar aquele familiar, quando na realidade você não tem ferramentas, quando na realidade você não tem conhecimento, quando na realidade você não sabe o que fazer. Então se você não sabe nadar, não vai adiantar nada você pular na água. E a reunião do GAFAM exatamente existe para isso. Então, primeira situação, você aqui, numa breve conversa aqui, reflexão, você entendeu então que a dependência química é uma doença. Todo mundo concorda? Espero que sim. Dependência química é uma doença com CID, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde aí. E aí o que é interessante a gente falar um pouquinho aqui também? De que a família, também adoece. Ou seja, esse familiar, ele está doente. Isso ficou claro. Mas a família também adoece. O pai, a mãe, todos aqueles que convivem, às vezes na mesma cidade, na mesma casa, mas até mesmo familiares distantes, familiares que residem até fora do país, quando ficam sabendo que aquele familiar do qual eles têm um carinho, um amor, um afeto, está ali sofrendo com a dependência química, até mesmo esse familiar que reside longe também acaba sofrendo. E muitas vezes, pais, mães, enfim, os parceiros, seja esposa, seja o marido, a mulher, o homem, eles tentam salvar, eles querem fazer alguma coisa. Mas lembra que eu falei? Por muitas vezes, só o desejo não basta. Você tem que saber exatamente o que fazer. Então a família ali começa a sentir e começa a vivenciar algumas questões daquele dia a dia. Aquele dependente começa a mentir, ele começa a inventar histórias, ele começa a esconder os seus comportamentos, ele já agora tem um outro grupo de amigos, ele não permanece mais ali naquele relacionamento familiar que anteriormente ele tinha. E é importante você entender de que por muitas vezes é um quadro depressivo. Nem sempre, que fique claro, nem sempre nós temos também ali o sintoma, ou a condição de depressão instalada junto com a dependência química. Muitas vezes são quadros que estão somados, somatizados, mas nem sempre. Então é importante que você compreenda isso. E é importante também reconhecer os seus limites. E aqui é a segunda dica. Como a família também adoece, nós já vimos que a dependência química é uma doença. E de que, então, se é uma doença, o seu familiar está doente. Só que ao seu familiar estar doente, essa condição dele também acaba influenciando, relativizando e trazendo sintomas aos demais familiares. E aí, com tudo isso, a família também acaba adoecendo. Então é importante que a família consiga ali reconhecer quais são os seus limites. Ajudar, no caso, não é se anular. Amar esse familiar, ou seja, ter o afeto, o carinho, não é você se esquecer de si. Porque a primeira frase que eu disse hoje, quando a live começou, é como conviver com alguém que já se perdeu de si. Esse é o nosso tema. Como eu vou, no dia a dia, ali ter o manejo, a condição de conviver com alguém que de repente sai e fica 3 dias longe de casa. Como conviver com alguém que só inventa mentiras? Como conviver com alguém que a todo momento está de alguma forma tentando me manipular ou trazer alguma mentira para que possa ter proveito de dinheiro ou de alguma situação envolvendo situações de veículos, carros, trabalho e assim por diante. Então é importante que você tenha que entender. Ajudar não é você se anular completamente. Amar, no caso, essa pessoa, não é você se esquecer de si. Então é importante trazer essa reflexão e você entender de que a família também adoece. Tem muita família que não admite isso. E aí está um problema.
Muita família acha assim, não, eu dou conta do recado. Muito pai, muita mãe, né, bate no peito e fala assim, eu dou conta. Só que exatamente a reunião do GAFAM é para que você compreenda de que você precisa de ajuda. Essa reunião é para nós falarmos, é para nós trazermos um momento de alerta, de reflexão sobre a questão da dependência química e a sua influência, né, na convivência familiar. Mas é importante que você, familiar, entenda de que você tem que estabelecer limites muito claros, né, limites de amor e limites de cuidado. Porque se você não fizer isso, como você vai amar essa pessoa sem você se machucar? Porque o que ocorre é que muitas vezes você, né, como eu falei, você tenta ajudar essa pessoa, só que você não sabe nadar. Então, para você ter condições de estender a mão, né, ou de você pular na água para tentar resgatar ou salvar essa pessoa, esse ente querido, e nós estamos aqui utilizando essa analogia para a nossa reunião de hoje, você tem que ter minimamente um treinamento. Você tem que ter minimamente uma condição, vou dizer, de resistência, para saber se você pode pular na água, se você vai buscar ajuda de terceiros, o que fazer, que atitude tomar naquele exato momento. É um momento de vida ou de morte. É um momento em que você tem que tomar uma atitude. Mas para tomar essa atitude, você tem que ter informação, você tem que ter conhecimento. É por isso que nós estamos reunidos aqui. Eu quero agradecer a todos que estão aqui na live. É muito importante a sua presença. Espero que você possa comentar e depois compartilhar o link com outras famílias. Analisando isso, a gente tem que compreender de que, apesar tanto do familiar estar doente, como também de que a família também vai ali ter alguns sintomas, né, ou vai adoecer, é importante que, e você não pode esquecer disso, existe esperança, existe caminhos, existem alternativas, existe vida depois da dor, ou seja, existe vida depois da dependência química. E essa vida que a gente fala é a recuperação. É, de fato, quando tanto o paciente, ou seja, o dependente químico, e eu falo paciente porque nós somos uma clínica de reabilitação, né, Despertar, como eu já falei aqui, já me apresentei anteriormente, e nós ali trabalhamos com os pacientes. Mas quando ele sai da clínica, ele volta a conviver em meio à sociedade. E ali ele é um adicto, sim, mas é um adicto em recuperação. E é importante que a família também entenda isso, de que mesmo com todo aquele sofrimento, aquela dor, aquelas questões todas que envolvem, às vezes, prisões, né? Envolvem ali as questões de constrangimentos, de fofocas na sociedade, se é uma cidade pequena, se é uma cidade grande, tudo aquilo que envolve a questão da dependência química, todo aquele sofrimento, aquela dor, é importante você entender que existe esperança. E a esperança exatamente está na recuperação. Está quando, de fato, aquele adicto, ele reconhece, aquele dependente químico, ele reconhece de que ele pode viver sem o uso daquela substância. A sua substância de preferência. E é importante também que a família reconheça que ela também pode viver dentro dessa recuperação. Porque a família tem que ser esse suporte. E aqui, usando aquela mesma analogia, eu vou dizer para você o que acontece com muitas famílias. Por muitas vezes, o dependente químico, quando ele é internado, ou quando ele sai, ou ele participa talvez de atendimentos ambulatoriais no CAPS-AD, ou quando ele participa de algumas consultas com psiquiatra, ou com psicoterapia com psicólogos, ou qualquer tipo de tratamento, ou pós uma internação voluntária ou involuntária, seja qual for o tratamento ambulatorial, é importante que quando ele sai dali, ele se entende naquela condição de recuperação. Então ele aprendeu a nadar. É importante que você entenda essa analogia. Mas a família, às vezes, fica estagnada. A família não buscou informação, a família não quis, não se preocupou, a família acha que só o medicamento resolve, a família acha que por muitas vezes só a consulta lá com o psicólogo resolve, a família acredita que muitas vezes só o internamento por si só resolve e não aprende a nadar. Ou seja, a família permanece estagnada, da mesma forma como estava antes. E aí não há o mínimo de equilíbrio.
então o paciente ali, o dependente químico, o adicto em recuperação, ele se lança, né, nesse novo caminhar de recuperação, ele sabe nadar, mas a família daí pula na água e por muitas vezes acaba, entenda, afogando esse paciente. É muito sério o que eu estou falando aqui. E eu estou tentando trabalhar essa analogia para deixar o assunto mais leve. A família tem que reconhecer também de que ela precisa aprender a nadar e caminhar junto com esse familiar, com esse ente querido que está em recuperação. Então a dica dessa reunião do GAFAM é para que você, família, também compreenda de que você tem que ter esse momento de entrar em recuperação. Se o seu familiar, o seu ente querido está nessa jornada, você também deve caminhar junto com ele. E muitas vezes não é o que acontece. O familiar está aqui, ou por horas o ente querido, o adicto em recuperação, o dependente químico, ele está aqui e a gente tem que entender que tem que haver um equilíbrio. Tá? É muito importante que essa condição de conhecimento seja nivelada, tanto para o dependente químico quanto para a família também. E muitas vezes a família não quer admitir. E é óbvio que cada família tem a sua história, né? Cada família tem a sua percepção. E é uma história única. Se nós fôssemos aqui parar para que cada um contasse a sua história, nós passaríamos, eu vou dizer, anos, né? Décadas, para que cada um contasse, de fato, a sua condição de sofrimento, que vivenciou ou que está vivenciando. Tá? É muito importante a gente falar sobre isso. Então, nesse momento, a minha dica, né, é de que eu quero que você entenda, sim, existe vida, existe recuperação após ali a questão, né, dessa, eu vou dizer assim, dessa situação que acabou acometendo a sua família. Após essa situação de dor, de sofrimento, existe vida, existe esperança, e é por isso que nós estamos aqui. Mas a família tem que também tomar algumas atitudes. Não adianta a família ficar quieta, né, parada, sem aprender a nadar. Tá entendendo? A família precisa também aprender a nadar. Porque se a família não aprender a nadar, ela vai, além, né, de se afogar, ou seja, né, de perder ali a sua própria condição, também vai prejudicar esse familiar, esse ente querido. Então tem que ter ali uma questão de nivelamento. É muito importante a gente entender isso. Ou seja, é importante que a família acolha, é importante que a família escute, é importante que a família busque respostas. E eu estou me colocando aqui à sua inteira disposição. Você, depois da live, você pode mandar a sua pergunta, eu vou tentar responder a sua pergunta ali pelo direct. Você também tem o meu contato telefônico ali, né, no meu ícone ali, você encontra ali, na minha bio, você encontra também os meus contatos, e eu estou inteiramente à disposição para tentar, de alguma forma, mediar, auxiliar e orientar você a que atitude tomar. Será que agora é o momento de internar esse meu familiar? Será que agora é o momento de eu tentar, de repente, então, mudar de endereço? Será que agora é o momento, de repente, de eu ter que me separar do meu companheiro? Por muitas vezes, a gente chega numa conclusão que sim. Será que agora é o momento de eu tentar reatar o meu relacionamento? Nós estamos separados já há 2, 3 anos. Será que agora é o momento de eu reatar esse casamento? Como lidar com o manejo, né, do cuidado, né, da ação protetiva junto aos filhos? Porque os filhos vivenciam isso. Tanto os filhos pequenos, como os filhos adolescentes e muito mesmo os adultos. Como eu vou ter o manejo ali, o cuidado, emprestar cuidados às crianças, para que elas recebam ali o mínimo dessa situação ruim, dessa situação, digamos, de dor, de frustração, porque eles são seres em desenvolvimento. E às vezes, se elas acabam absorvendo toda essa dor, isso ali vai gerar um trauma, isso vai gerar uma situação de dor, de um sofrimento psíquico, que muitas vezes não aparece naquele momento, mas que ao passar dos anos isso pode em algum momento vir a eclodir, vir no caso, né, a aparecer e trazer alguns sintomas na vida individual daquela pessoa. Então você veja como que é uma conversa muito séria. Se você tem um familiar que vivencia a questão da dependência química, ou se você tem um familiar que está em recuperação,
é importante que você, família, entenda. Você, família, também precisa de recuperação. Você, família, também precisa de ajuda. E como eu falei, muitas vezes a família se nega a buscar ajuda. Muitas vezes a família acredita que por si só o vô, né, o patriarca, ou só a voz da mãe vai resolver tudo. Se fosse isso que resolvesse, nós não teríamos pessoas doentes, né? Nós não teríamos pessoas aí ligadas aos vícios, nós não teríamos pessoas sofrendo. Se só a palavra do pai ou a palavra da mãe bastasse, né, nós não teríamos casos como nós temos Brasil afora e mundo afora. Então a família tem que entender que também precisa de recuperação. Enquanto a família não entender isso, a família sofre, certo? E o paciente, ou seja, o adicto, ali o familiar que está na dependência, ou muitas vezes o familiar também, que está em recuperação, acaba sofrendo. Então lembra que eu falei? Os dois, né, devem aprender, devem ter habilidades para poder nadar. E entenda ali que a vida é esse mar. Utilizando ainda e dando sequência a essa analogia. A vida aí é o mar. E a gente tem que saber como lidar com o mar, as ondas, as dificuldades, os problemas, as situações todas, a maré, as correntes, né? Ali vão nos puxar de alguma forma. Mas se você sabe nadar, né, você vai conseguir lidar com aquela situação. Então é importante reuniões como essa que possam fortalecer essa premissa de que a família também precisa de recuperação. A família precisa também mudar os seus comportamentos. Não existem famílias perfeitas. Eu quero que você, nessa live, assuma também essa responsabilidade. Não existem famílias perfeitas. Existem famílias a todo instante buscando aprender a nadar. Ou seja, buscando, né, esse encaixe no relacionamento. Buscando, de alguma forma, esse reencontrar, esse despertar. E a todo instante eu lembro você de que, sim, há esperança. Há como nós chegarmos num ponto de paz, de harmonia, de tranquilidade, desde que você deseje isso. Se você ficar parado, estagnado, nada vai mudar. Você precisa tomar uma atitude. E essa reunião do GAFAM é exatamente para isso. Você está sendo convidado a tomar uma atitude. Se você de fato ama, né, esse familiar, eu posso dizer que você não está sozinho. Né? Você está conosco aqui nessa live e é muito bom, porque depois você vai conseguir ouvir essas mesmas, né, essas mesmas informações. Você vai poder partilhar com outros familiares seus e até mesmo debater. Eu quero dizer aqui de que a minha intenção é instigar você a ter uma tomada de atitude. Essa reunião aqui, ela existe exatamente para trazer esse momento em que as famílias então ouvem, as famílias então analisam, né? E elas então, principalmente, tomam uma atitude. Então eu convido você nessa noite a lembrar quais atitudes eu devo tomar para poder conviver com uma pessoa que muitas vezes já se perdeu de si mesma. Você jamais pode deixar, né, de esquecer e se anular. Você tem que impor limites com palavras de respeito mesmo. Você tem que impor palavras de ordem. Eu quero que você entenda bem. Você não vai agir de forma agressiva, mas você vai ter que mostrar para esse familiar que de fato você está convivendo com ele, mas de forma alguma você aceita e vai ser conivente com esse comportamento. A todo instante você vai lembrar, olha, eu não aceito isso. Eu estou aqui, se você quer tratamento, eu vou auxiliar você. E aí vem, mas Rodrigo, muitas famílias falam, né? Mas Rodrigo, eu já estou cansado. Olha, eu já estou nisso há 5, há 10, eu já estou nisso há 9 anos, Rodrigo. E o meu filho não muda. Olha, o meu marido ele não deixou ainda o álcool. Olha, a minha filha ainda continua fumando maconha. A minha filha se reúne com as amigas, sai para fumar maconha lá no parque. E aí a família ela se coloca numa condição de sofrimento, de que ela não enxerga mais esperança. A família está cansada. E aí vem o que eu falei.
Esse é exatamente o momento em que a família se sente cansada, frustrada, esgotada, é o momento em que a família então tem que reagir. Entende? Você não pode entregar ali, você não pode jogar a toalha. Agora falando como se fosse uma luta de boxe, né? Você não pode desistir da luta. A luta não acabou ainda. Entenda, o gongo lá, né, ainda não soou, ou seja, você tem mais um round ainda para lutar. E aí, se você não vencer nesse round, você vai ter mais um round para lutar. Se você não aprendeu a nadar, você vai aprender. Quantas vezes você vai treinar até você conseguir entrar no mar e nadar? Lembrando que essa é apenas uma analogia, certo? Nós estamos falando aqui sobre mudança de comportamento, sobre a convivência diária. Até mesmo ali na hora de fazer um café, na hora de entrar e visitar, na hora de um aniversário, na hora da alimentação do almoço. Como dividir, quem leva para a escola o filho, quem busca o filho na escola, quem vai para o trabalho de carro, quem vai para o trabalho de ônibus, né, de lotação, como você chama na sua cidade aí, ônibus, enfim, ou se a gente vai de Uber, se a gente vai de trem, enfim, é a vida diária. É quem vai no mercado fazer as compras, quem vai pagar a conta de luz, né? O dinheiro está faltando, opa, ele não está trabalhando, e aí não tem salário, e aí não tem como custear as despesas. A gente está falando de coisas práticas. Que atitude tomar quando você tem que conviver, como eu falei, com uma pessoa que já desistiu de si mesma? Então, ela se perdeu de si mesma. E muitas vezes também desistiu já de si. Entende? Que daí são questões já que nós poderíamos abrir aqui, que recaem sobre as questões de ideação suicida, né, aquela situação de depressão crônica, onde a pessoa já não sente nem mais vontade de respirar. A pessoa já não se encontra mais numa condição de se entender de que é possível mudança, há esperança. E você, família, é responsável em ser essa rede de suporte. Você, familiar, esposa, marido, vô, neto, sobrinho, seja qual for o seu vínculo, você é responsável em trazer essa esperança, em mostrar que é possível. Porque se você, família, muda, o dependente químico também, ele enxerga algo diferente. Poxa, se a minha família está fazendo algo diferente, se a minha família está mudando, eu também preciso, de alguma forma, fazer algo diferente. Gente, eu quero agradecer a cada um que está presente aqui na live. Eu estou vendo que algumas pessoas entraram, depois saíram, mas enfim, a partir de agora o conteúdo fica online para que você possa escutar em qualquer momento que você queira e que você possa também usar esse conteúdo para refletir e debater com os seus familiares. Gente, muito obrigado, eu deixo aqui um abraço no seu coração e a próxima reunião, nossa próxima live, nós vamos falar aí na sua cidade, o que fazer, como agir aí na sua cidade, com as informações básicas, falando sobre a unidade básica de saúde, falando sobre as questões do centro de atenção psicossocial, ou seja, às vezes álcool e drogas, conforme o tamanho do seu município, ou apenas os serviços de saúde mental da sua cidade. Nós vamos falar sobre a rede RAPS, que traz toda uma questão sobre medicação e traz ali como cada município deve ter um manejo sobre a questão da dependência química. Vamos falar sobre também as clínicas especializadas, pois nós, eu faço parte de uma clínica especializada, que é a Clínica de Reabilitação Despertar. Nós vamos falar sobre as comunidades terapêuticas. Nós vamos tentar entender um pouquinho e trazer informação para você, porque muitas vezes tudo se torna muito confuso. Nós vamos então, na nossa próxima reunião, trabalharmos sobre essas questões aí muito pontuais da sua cidade, da sua região, e as questões que envolvem tanto a política de saúde do SUS, do Sistema Único de Saúde, como também a política de saúde complementar, que são os planos de saúde e são as clínicas que atuam de forma privada, particular. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, para que você possa ter uma informação, e a informação, como eu sempre digo, é a melhor arma contra a dependência química. Gente, muito obrigado, uma boa noite a cada um de vocês, até o nosso próximo encontro. Eu sempre me despeço assim. Gente, hoje é dia de despertar para uma nova vida. Um beijo para vocês, no coração de todos, e até breve, gente. Um abraço.